Oferecimento Cosefer Seguros, 60 anos de seguro com você. Telespectadores da Rede Opinião de TV, estamos dando início a mais um programa Direito em Foco. Aliás, novembro próximo estaremos fazendo 8 anos no ar pela Fundação Educativa e Cultural de Araras. E esse convidado, salvo engano, é a quarta ou quinta vez que se faz presente e eu faço questão de trazê-lo mais uma vez para que esse contato com o telespectador de toda a nossa região, hoje incluindo Piracicaba, em breve Santa Rita do Passa Quatro e região também, faça estreitar os conhecimentos do direito do trabalho para com o cidadão. Meu convidado de hoje, Dr. Júlio César Roda, juiz do trabalho, juiz titular da Vara do Trabalho de Araras. Boa noite, Dr. Júlio. Boa noite, Dr. Maurício. Como foi dito pelo senhor no início, já é a quarta ou quinta vez que estou aqui, já estou me afeiçoando bem ao ambiente. Está começando a cobrar daqui a pouco. Exatamente, direito de imagem. É um prazer enorme estar aqui, falando com o senhor, com os telespectadores, enfim. Muito bem, doutor Júlio, nós temos dentro, vamos falar da questão um pouco mais macro da Justiça do Trabalho, o TRT da 15ª região, ao qual todas as cidades que nos assistem estão vinculados, jurisdicionados. Eu pergunto para o senhor, temos uma evolução muito grande na parte de estrutura do andamento processual. E essa justiça do trabalho é uma justiça que obrigatoriamente tem-se que deva ser rápido. E eu acho que o tribunal tem honrado esse compromisso, vamos chamá-lo de social, né? De fazer com que os trabalhos sejam rápidos, os processos sejam céleres, né? E isso se deve à informatização. O que tem sido feito pelo tribunal para beneficiar toda esse interior do estado de São Paulo, vamos chamar assim? Exato, é um questionamento bastante interessante, isso e bastante atual, bastante atual. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ele abrange todo o estado de São Paulo, à exceção da Grande São Paulo e da Baixada Santista. Então são mais de 500 cidades que estão abrangidas pela jurisdição desse tribunal. Isso, evidentemente, envolve sem número, milhares de processos que tramitam diariamente pelo Poder Judiciário, especialmente na Justiça do Trabalho. Isso força ou demanda que se tome atitudes com vistas a tornar célere, tornar rápido o processo. E, como nós estamos na época da informatização, isso torna rápido os trabalhos, isso é necessário que se faça assim. O tribunal tem tomado, sim, atitudes amplas, atitudes bastante, nada módico não, bastante amplas, no sentido de informatizar, de digitalizar os processos. A intenção final, evidentemente, será não só tornar os processos mais rápidos, porque a Justiça do Trabalho é uma justiça que lida com necessidades prementes de pessoas que a ela acorrem, e também acabar com volumes, acabar com papel, tornar aquilo tudo virtual. Isso certamente vai trazer benefícios para todo mundo, para as partes, para os advogados. Muito seguro também, né, doutor? Muito mais seguro, muito mais seguro. A gente ouve casos escabrosos aí de colegas advogados que fizeram carga de processo, tiveram veículo incendiado, veículo furtado, veículo roubado, e isso causa um transtorno para as partes, causa um transtorno para as secretarias dos processos. É um problema complicado, generalizado. Eu me recordo até há alguns anos aí que um advogado, não foi aqui em Araras, mas ele fez carga de alguns processos, aliás, vários processos, e ele parou num supermercado, numa cidade vizinha aqui, e o carro dele foi furtado dentro do supermercado. Imagina o trabalho, o transtorno que isso aí envolveu e deu para todo mundo. Essa informatização, essa digitalização, com certeza vai acabar com isso. Isso não vai existir mais. É mesmo porque toda a grande parte da dinâmica do processo do trabalho diz respeito à verba alimentar. São necessidades prementes. É para ontem. E falando na questão da informatização, doutor Júlio, nós temos aí artigos muito recentes e essa questão dos computadores, da internet, da rede mundial de computadores, dos programas que a gente adere, muitas vezes Facebook, Orkut, MSN, enfim.
Muitas vezes esse tipo de acesso à informática no ambiente de trabalho tem gerado algum mal-estar. Até onde existe o direito do cidadão, do ponto de vista da individualidade dele, acessar esses chamados meios de comunicação social, né, e atingir eventualmente a relação de emprego a qual ele está subordinada? A questão abordada diz respeito, na realidade, ao terminal de computador corporativo, né? Aquele que fica na empresa, à disposição do empregado. Mas para uso de Para uso no trabalho. É. Isso, na realidade, dá pano para manga, né? Isso dá pano para muita manga. Nós já tivemos vários processos, analisamos vários processos nesse sentido, do cidadão usar o computador para outros fins que não o trabalho, ou seja, enviar mensagem para a namorada, para amigos, e receber mensagem, enfim, para várias atividades extra-laborais, nem sempre de boa conotação. Eu, particularmente, entendo que deve ser observado um princípio de respeito à personalidade do empregado. Mas o empregado, por sua vez, também tem que entender que aquilo é um instrumento de trabalho dele. Ele está ali para prestar um serviço, para trabalhar em prol da empresa. E usar aquilo para isso, né? Usar aquilo para esse fim. Me parece que é um tanto quanto inadequado ele fazer uso disso para, por exemplo, no horário de trabalho, ficar mandando mensagem para que não tem nenhuma relação com aquele trabalho, que não tem nenhuma conotação com aquilo, coisas particulares, coisas até íntimas às vezes. Nós temos visto julgados de tribunais superiores aí, em vários sentidos, mas eu acho que isso depende muito da forma como aquilo foi usado. Às vezes uma mensagem que não faz mal para ninguém, ou enviou uma foto de alguém, aí acaba se relevando. Mas às vezes a coisa, nós vimos já, nós temos visto exageros, né, nessa forma. E até onde vai o poder do empregador em entrar nessa comunicação, ou filtrar essa comunicação, ou fiscalizar essa comunicação? Olha, eu vou dar aqui uma opinião minha, particular, que necessariamente não é aquela que outros colegas possam entender, ou que os tribunais superiores assim entendam. Mas eu acho que o empregador ele tem sim o direito de se intrometer nessa questão, de verificar isso. Porque aquele instrumento ali é um instrumento de trabalho, ele não está ali para o cidadão ficar mandando mensagens e recebendo fotos e mandando fotos, enfim, uma série de coisas. Né? Pelo computador se faz tudo. Né? Cibernética, tudo se faz pelo computador. Agora, se ele está fazendo isso no horário de trabalho, ele não está trabalhando. Se ele não está trabalhando, até me parece uma questão de desídia, né? Eu particularmente, acho que o empregador tem sim o direito de se intrometer nisso, de se miscuir nisso, de vedar, de orientar. Ou até monitorar, né, doutor Júlio? Existem também casos de informática em que as empresas elas acabam tendo acesso a todos esses e-mails, em que pese haver uma certa senha do funcionário e tal. Claro, teria meios de na realidade o computador hoje é o telefone, há algum tempo atrás. Nada impede que o cidadão lá fale, olha, eu vou ter que ligar para minha esposa, vou ligar para minha mãe, sei lá, para alguém aí, para um parente, dar um recado, para um amigo. Acabou, não tem problema nenhum, mas isso tem que ser feito sem exagero, a pessoa tem que se conscientizar que aquilo, ele está ali para trabalhar, não está ali para... O senhor citou a questão da desídia, que é um dos elementos configuradores da justa causa, um dos itens do artigo 482 da CLT. Eu pergunto para o senhor, enquanto julgador, enquanto juiz do trabalho, já há mais de 20 anos, como tem sido a aplicação da justa causa nos contratos de trabalho, grosso modo? Mais uma vez aqui eu vou colocar um pequeno parêntese. Eu vou dizer aquilo que eu entendo, que eu vejo, como eu vejo a coisa. E também limitado a... Exatamente. Eu analiso assim. Eu acho que, no geral, em regra, uma empresa não tem motivo para dispensar o empregado por justa causa se o empregado não cometer nenhuma falta. Não deu motivo. Não deu motivo. Para quê? É lógico que a gente já vi justas causas plantadas, ou seja,
cidadão Cria uma situação e tal, a empresa, o empregador acaba criando. Mas, no geral, uma empresa não tem motivo para estar dispensando o empregado à toa, por justa causa. É porque, de fato, alguma coisa ele cometeu. Às vezes, a gente percebe que há um certo exagero ou uma análise muito frágil da situação e o empregador acaba tomando uma atitude mais drástica. Mas, por trás disso, alguma coisa sempre existe, sim. É difícil se verificar que, não, o empregado não fez nada, foi usado. Acontece, mas eu vejo dessa forma, eu entendo que a empresa... Agora, o senhor falou da questão da justa causa plantada, e a gente vê isso muito pouco na prática, eu pelo menos vejo muito pouco na prática, mas a gente acaba lendo muito isso em artigos. É uma pena quando o empregador, o empresário, ele busca esse meio ardil, vamos chamá-lo assim, de querer fazer uma ruptura do contrato de trabalho, visando unicamente se esquivar das responsabilidades econômicas da ruptura, certeza, né? Porque a dispensa sem justa causa, ela acaba por ser um risco da própria atividade econômica do empregador, né? Se ele não está mais afim de ter o funcionário, ele que indeniza o funcionário, dispensa, pague. E muitas vezes visando deixar de ter esse custo, né? Ou por uma questão de princípio próprio, que ele acha que ele não deve ter esse prejuízo, ele chama isso de prejuízo, não de obrigação contratual, ele forja. Isso é lamentável, né? É lamentável, mas existe. Já nos deparamos infelizmente, com várias situações, especialmente porque a abordagem, às vezes o empregado, por várias razões, se torna estável no emprego. É porque ele é membro da CIPA, ou porque ele se acidentou, enfim. A moça que tem estabilidade gestante, que se tornou mãe, então tem estabilidade prevista na Constituição. E às vezes esse trabalhador também, ele, percebendo que ele tem estabilidade, ele começa a exagerar também na sua conduta dentro da empresa. Ao contrário, também existe aquele empregador que ele precisa dar um jeito de se livrar do empregado por alguma razão, até por razões que dizem respeito à própria pouca atividade do empregado. Então acaba se criando essas situações nós já vimos. Mal-estar. Mal-estar, o cidadão alega justa causa. Eu estava substituindo há pouco tempo no tribunal, faltou tal dia, tal dia, tal dia, tal dia. A gente vai lá, o cartão de ponto dele não tem nenhuma falta nesse dia. É evidente que aquilo foi uma armação. Não foi nem uma armação. Agora, a Justiça do Trabalho ela está aparelhada a ponto de captar essas más intenções, né, doutor Júlio? Ou seja, deve se coibir de uma forma bastante exemplar esse tipo de fraude, né, que se busca. Mas não é difícil de se perceber isso, não. Não há uma... Lógico que existem algumas situações, mas, no geral, é possível sim se verificar que nesse caso, por exemplo, foi muito simples, né? Faltou 10 dias. O cartão de ponto dele não faltou nenhum dia. Aliás, ele havia faltado um dia porque ia apresentar um atestado médico. Está lá o atestado médico. A questão do atestado, inclusive, é interessante a gente dizer. Os funcionários, os empregados mais simples, muitas vezes até entregam o atestado, mas não tem prova de que fizeram a entrega. Isso também acaba sendo levado à discussão. Exato. Essa situação, ela me parece que ela necessita de uma regulamentação. Nós temos visto muitos casos, o empregado entrega às vezes o atestado, mas não é aceito, ou então ele nega e não tem prova que entregou. Isso necessita de uma regulamentação nesse sentido, inclusive uma normatização até por parte dos próprios sindicatos dos trabalhadores. Para que se acordem com as empresas uma forma de agir, para que dê garantias, inclusive para a própria empresa. Mas ainda falta, sim, uma regularização a respeito desse tema. É necessário que isso seja... Porque senão o cidadão vai fazer o quê? Ele vai enviar via cartório, vai... Registrada com a Pois próprias. Cria-se uma situação também um pouco desfavorável a ele, né? E também não tem a malícia de eventualmente levar uma cópia desse atestado e fazer um protocolo no RH, alguma coisa do tipo, né?
É muito, talvez, por falta de conhecimento, Exato. o excesso de minúcia, né? Exato. Então ele vai, em fazendo isso, ele vai se tirar o chato, né? Xarope. Eu estou conversando com o Dr. Júlio César Roda, juiz do trabalho, titular da Vara do Trabalho de Araras. A gente vai fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco para o segundo bloco do Direito em Foco. Até já. A mão que toca o copo não toca o volante. Assista Espaço Livre, todos os sábados às 21 horas, na Rede Opinião de TV, a TV da região. Um programa especial que busca sempre trazer um entrevistado de destaque ou um assunto de grande interesse para os telespectadores da nossa região. Não se esqueça, todos os sábados, 21 horas, Espaço Livre. Retornamos a esse segundo e último bloco do programa Direito em Foco de hoje. Eu estou conversando com o Dr. Júlio César Roda, juiz do trabalho, aqui da Vara do Trabalho de Araras. Dr. Júlio, a questão da nossa Vara do Trabalho propriamente dita. Nós temos uma média de 1.500 novos processos ano. Nós abrangemos as cidades de Conchal. Como é que tem sido esses números perante o tribunal, perante o juiz do trabalho, que é o senhor, que é o titular aqui na nossa vara, a estrutura da nossa secretaria, como é que está o andamento disso tudo? Mesmo porque são 1.500 em média novos, mas temos aí um sem fim que vem de anos passados. Né? Nós temos aí uma situação de 1.500 processos novos a cada ano em média. Um ano mais, um ano menos. Mas nós temos aí num total aí de cerca de 8, 9 mil processos em andamento, que é bastante, que é um número elevado. Mas o que se pode fazer? O direito de ação é um direito constitucional, todo cidadão tem direito de acionar quem ele entender, independentemente do resultado desse processo. Na realidade, nós temos uma estrutura, nós contamos com um grupo de colaboradores, de funcionários, que mais uma vez aqui eu gostaria de elogiar, porque são abnegados, são pessoas que trabalham e não reclamam. Pronto. E se reclamam, pelo menos não chegam a mim. Mas o calcanhar de Aquiles do Poder Judiciário como um todo não é nem o número de elevado de processos, é a execução. Né? A execução, é isso que é o problema. Ou seja, o cidadão ganhou, mas não recebe. E quer levar. Isso leva... nós temos tido ferramentas de informatização, como penhora online, como, enfim, uma série de situações aí, para que isso seja dinamizado e até, ou então também minimizado. E tem funcionado, sim, tem funcionado bem, nós temos tido bons resultados. Mas o que funciona para determinadas empresas não funciona para outras. O que nós podemos fazer? Mas nós temos nos debatido, temos lutado, sim, contra essas intempéries, vamos dizer assim. Né? Agora eu pergunto para o senhor, recentemente, isso já há alguns anos, a competência do juiz do trabalho, e o senhor falou da execução, e nós temos que tocar nesse assunto, passou a ser ampliada, e eu vejo, vamos falar de uma forma bastante simples para que o telespectador possa entender, o braço de acesso da Justiça do Trabalho acabou por ficar mais longo, uma vez que vocês estão fazendo às vezes também do INSS, da Receita Federal, buscando tributos oriundos daquele processo judicial. Isso aí também tem atribulado, tem
tornado mais devagar o andamento processual, em especial na questão da execução, como nós... Com certeza, porque nós acabamos adquirindo, até via legal, competências que nós não temos estrutura para isso, por exemplo, execução previdenciária, execução fiscal, mas a Justiça do Trabalho ela é bastante dinâmica, ela acaba encontrando meios para isso, sim. Nós tivemos informação a questão de algum tempo aí que nós havíamos arrecadado mais do que a própria Procuradoria da União, que hoje é a União, que, né, a super receita, em relação a contribuições previdenciárias buscadas nos processos. Mas isso, sem dúvida nenhuma, acaba causando problemas, porque nós temos que disponibilizar funcionários para fazer uma coisa que não nos pertence, na realidade. Pelo menos diretamente. Foge da alçada. A alçada principal era resolver a questão do conflito capital-trabalho. Exatamente. Mas nós temos resolvido, nós temos, sim, buscado meios, adotado meios que acabamos resolvendo. Eu não sei se isso é bom ou não, viu? Porque às vezes eu fico pensando que isso até é um malefício, porque já que nós estamos fazendo, então que faça e vamos se acrescentando sempre novas atribuições. Eu chego a pensar até que... Vai enfraquecendo a função original. Exatamente, que é a função original, que é a nossa também. A nossa também. É um problema, sim. Eu queria que o senhor comentasse, como julgador que é há vários anos, esse ditado que o capitalista brasileiro, que o empresário, que o empregador brasileiro diz, que a relação formal de emprego, né, ela é muito onerosa no Brasil. Isto é um fato, isto é uma lenda, isso é uma forma de se justificar a limitação ao lucro. Qual que é o entendimento da sua prática como julgador dessa frase que a gente sempre vê ou sempre ouve ecoar nas conversas por aí? Não, é um fato, sim. É um fato, é verdadeiro. O custo do empregado para a empresa é caro, é muito caro. É muito caro para a empresa. Né? Seria necessário que houvesse uma legislação nesse sentido para que isso diminuísse. Mas isso aí também dá pano para manga. São várias abordagens, vários questionamentos que têm que ser feitos aí. Nós temos aí agora uma nova forma de constituição de empresa, que é o EIRE, né, que é a empresa individual, responsabilidade limitada, coisa assim. Para fomentar até exatamente. a própria... ou até para diminuir o custo, né, no que diz respeito às contribuições fiscais e previdenciárias. Mas o empregado, ele custa caro para a empresa. É por isso que o empregador, ele precisa ter custo-benefício, né? O empregado ele custa caro. Eu não estou me referindo ao salário dele. Ao salário que ele é um custo indireto. Os acessórios acessórios, contribuições várias. E o custo-benefício, o empregador, ele quer tirar isso, ele quer receber isso. Repassar isso. Exatamente. Então o empregado também precisa produzir, mostrar serviço, para que o empregador possa, pelo menos, arcar com esse custo sem reclamar muito, né? Porque é muito caro. Um empregado hoje ele custa aí metade do salário dele a mais para a empresa, ou se não mais, dependendo do tipo da empresa, né? Doutor Júlio, outra questão que eu gostaria de abordar com o senhor, pela atuação sua, tanto na nossa região socioeconômica, quanto também recentemente, há um tempo, respondendo também esporadicamente no TRT, convocado lá em Campinas, a questão da exploração da mão de obra. Em que pese nós estarmos numa região rica, né, dentro do estado mais rico da federação, isso ainda é verificado em alguns lugares? Como é que funciona essa exploração de mão de obra ou esse excesso de informalidade, porque também pode ser uma questão sazonal em alguma região do estado? Isso ainda é verificado? Infelizmente, é uma realidade, sim. Inclusive no próprio estado de São Paulo. Há, sim, várias denúncias, até de trabalho escravo, né? Ou então de condições em que o trabalhador é colocado ali
para morar num grupo, em uma determinada alojamentos que não dispõem de nenhuma infraestrutura mínima para isso. Mas isso acontece muito, inclusive no estado de São Paulo, e imagino que fora do estado de São Paulo com maior relevância. E o Ministério Público do Trabalho, ele tem sido muito ativo nessas questões. Eu me refiro especificamente ao Ministério Público do Trabalho da 15ª Região, a qual estou afeito. Ele tem tomado, sim, o próprio Ministério do Trabalho também, tomado, sim, providências, tem adotado uma criterização de monitorar, de verificar, de estar sempre... Tanto é que nós estamos, dia ou outro aí, sempre vendo notícias nesse sentido. Que tocam alguma coisa. Nesse âmbito, né? Infelizmente, mas ocorre sim. Doutor Júlio, e inovações ou coisas novas que poderemos ter em breve dentro da Justiça do Trabalho, do ponto de vista de acessibilidade ao jurisdicionado? Existe alguma novidade por vir? Doutor Maurício, o acesso à Justiça do Trabalho é muito fácil. Hoje o advogado ele interpõe uma reclamação, uma ação trabalhista via internet. Não precisa nem ir lá no ambiente, na própria sede do Poder Judiciário. E a Justiça do Trabalho, esse acesso na Justiça sempre foi fácil, inclusive talvez seja o único ramo do Poder Judiciário que aceita ainda a reclamação verbal, né? O cidadão, ele próprio... Raro, mas existe. Raro, muito raramente. Eu fui, até estive, só cortando um pouco seu raciocínio, eu estive na Vara do Trabalho de Araras, tinha uma pessoa no balcão e chamou um funcionário, olha, eu vim fazer uma reclamação. Exato. O funcionário olhou para mim, eu olhei para o funcionário e falei, bom, eu quero assistir porque eu nunca vi isso aí, né? É uma coisa até rara, né? Apesar que existe a previsão legal para isso. Exato, é raro, existe previsão legal para isso, mas eu acho que é pouco recomendável, né? Também. Pouco recomendável, porque o cidadão, um trabalhador aí, ele não está feito ao direito, se está muito pouco. Ao que efetivamente ele foi lesado. Exato, né? Às vezes ele foi lesado e muito mais do que aquilo que ele está reclamando. Então seria de bom alvitre até, seria interessante que ele procurasse um advogado, que procurasse o seu sindicato de classe, que procurasse alguém para orientá-lo nesse sentido, para que a coisa seja pelo menos bem feita, né? Mas existe sim. Esse acesso existe e é fácil, né? Mas existe. Muito bem, eu estou conversando com o doutor Júlio César Roda, juiz titular da Vara do Trabalho de Araras. Doutor Júlio, antes de finalizarmos o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de deixar uns instantes finais para suas considerações, inclusive sobre o Corinthians, se quiser fazer alguma colocação. Eu só tenho a agradecer mais uma vez, agradecer ao doutor Maurício, à TV Opinião, através do seu presidente, doutor Valentim Viola, e já que o senhor tocou no tema, agradecer também ao Corinthians, que tem nos dado muitas alegrias nos últimos tempos, pelo menos, e é sempre um prazer estar aqui, estarei à disposição sempre que for necessário, e não só aqui, como também na própria Vara do Trabalho de Araras, onde sou titular. Agradeço e boa noite a todos. Muito bem, doutor Júlio, eu agradeço o senhor ter aceito o meu convite, estar participando desse bate-papo bastante acessível, bastante informal. O senhor é uma pessoa de bom trato, de bom acesso, né, nas suas explicações. Isso é muito bom porque o nosso telespectador, antes de tudo, a gente se dirige a um público leigo, né? Não podemos fazer palestras acadêmicas aqui sobre a vasta área do direito do trabalho. Mas eu agradeço sua presença no programa mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço também a audiência do amigo telespectador. Boa noite a todos e boa semana.